Meu nome é Maurício Achu. Vamos iniciar o programa Conexão Saúde, que tem o objetivo de promover a educação em saúde. Hoje, iremos entrevistar o médico e professor Valdemar Ortiz, que falará sobre o tema cálculo urinário. Valdemar Ortiz é médico urologista, professor titular da Universidade Federal de São Paulo, que certamente hoje constitui a maior autoridade na especialidade urologia em nosso país. Professor Ortiz, muito obrigado pela presença no programa Conexão Saúde. Eu que agradeço, professor Achu, pela oportunidade de poder estar aqui batendo um papo com você e transmitir algum conhecimento para o nosso público, né? Professor Ortiz, inicialmente eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente uma informação sobre a importância do problema. Hoje constitui uma doença muito prevalente, muito frequente. Em que idade que mais ou menos as pessoas são mais acometidas por esse problema? O cálculo renal, o que se tem observado é um aumento da incidência dele. Está se tornando cada vez uma doença mais frequente. E existem várias explicações para isso, a mudança de hábitos alimentares, o problema da obesidade, a obesidade aumenta o risco também de cálculo urinário, de maneira que é uma doença que a incidência dela está aumentando muito. Por volta de 10 a 15% da população, né, ao longo da vida vai ter pelo menos um episódio de cálculo urinário, né? Ele pode se manifestar em qualquer idade, desde a infância até a terceira idade. Porém, o período mais frequente do aparecimento dos cálculos é nos indivíduos adultos jovens, entre 20 e 45 anos, mais ou menos, essa é a faixa de maior frequência. E até alguns anos, o que se observava é que o cálculo era muito mais comum em homens do que em mulheres. Era mais ou menos uma proporção de 3:1. Hoje em dia nós estamos observando que isso está mais ou menos empatando. Claro, porque houve também uma mudança de hábito de vida das mulheres. As mulheres passam hoje os mesmos estresses que os homens passam, elas estão mais inseridas no mercado de trabalho. Então todos os fatores de riscos que ocorrem para a formação do cálculo no homem também, a mulher está disputando a frequência dessa doença. Então a gente pode dizer que hoje em dia é mais ou menos igual a incidência em ambos os sexos. Além da questão da obesidade, que o senhor lembrou muito bem, relacionado principalmente à criança, né, e também às mulheres, em relação às mulheres, o senhor acredita que tem alguma mudança em termos da parte hormonal? Quer dizer, ao longo do desenvolvimento da mulher, quando ela atinge o climatério, após a menopausa, ela chega a ter alguma alteração na sua incidência de formação de cálculos? Não existem estudos epidemiológicos, vamos dizer assim, grandes, com um grande volume de mulheres para se chegar a uma conclusão verdadeira sobre esse fato. O que nós sabemos é que após a menopausa, as mulheres, por exemplo, desenvolvem, todo mundo conhece, o problema da osteoporose. E muitas dessas mulheres, o que acontece no metabolismo delas? Elas acabam perdendo o cálcio, um cálcio que sai dos ossos, e esse cálcio tem que ser eliminado através da urina. Então, com esse fenômeno, o cálcio na urina aumenta, e isso pode facilitar realmente a formação de cálculo. Mas é importante lembrar que não é só o cálcio aumentado na urina, é preciso ter outros fatores predisponentes para que se forme cálculo. Tem muita gente que tem cálcio aumentado na urina e nunca formou cálculo, entendeu? Então, esse risco potencialmente ele existe, mas nada que chame a atenção. Por exemplo, uma mulher que está na menopausa, que precisa fazer reposição de cálcio, não há problema nenhum, deve fazer reposição de cálcio. Isso não vai aumentar o risco dela formar cálculo, entendeu? Então, as mulheres podem tranquilamente utilizar a reposição de cálcio. Eu gostaria que nós conversássemos um pouco sobre os sinais, sintomas e sobre o tratamento da doença. A gente sabe que a calculose urinária pode levar a um quadro dramático de dor, uma dor de diversas intensidades,
chamada de cólica renal. Eu gostaria que o senhor abordasse esse tema e qual deveria ser o posicionamento do indivíduo que começa a ter cólica renal. Ele deve se preocupar, procurar um hospital? Quais as orientações fundamentais para esse indivíduo? A cólica renal, especificamente, é uma das dores mais intensas que um ser humano possa sentir, entendeu? Ela é uma dor realmente de muito forte intensidade e ela tem algumas características próprias que diferencia muito bem de outros tipos de dores. Então ela é uma dor que começa nas costas, né? E de um lado só, né? É extremamente raro alguém ter cólica renal bilateral, né? Os dois lados ao mesmo tempo. Então é uma dor que começa de um lado só, numa região alta, próximo das costelas, não é baixa, é na altura das costelas. E essa dor, ela se irradia para baixo e para frente do abdômen, né? De maneira que no homem, por exemplo, a radiação da dor se faz em direção ao testículo do homem, né? E para as mulheres também, para essa mesma região. Além disso, a dor pode se espalhar também por todo o abdômen e é uma dor, além dela ser de fortíssima intensidade, ela se acompanha de outros sintomas. Então é muito frequente náuseas, né, enjoo, vômitos, né? O indivíduo fica branco, né, pálido, com suores, dá uma sudorese também, o pulso fica acelerado. Então é um quadro bastante característico. Na imensa maioria das vezes, os médicos fazem esse diagnóstico apenas clinicamente, sem necessidade de nenhum tipo de exame adicional. Quando o indivíduo tem a cólica renal, nesse momento ele é tratado da urgência, da dor. Então é realizada a analgesia, utilizado antieméticos, e posteriormente então o médico urologista vai investigar, né, em detalhes sobre a presença do cálculo através de exames de imagem, né? Quais os exames principais de imagem? Depois eu gostaria já de dar uma sequência dos principais métodos de tratamento. Dos exames de imagem para se localizar cálculos, hoje em dia o melhor exame que tem é a tomografia. Uma tomografia que não há necessidade de se tomar contraste endovenoso e nem via oral, não precisa contraste nenhum. É um exame super rápido e é o exame mais preciso para detectar cálculo urinário. O que ocorre é que em boa parte, ou talvez até na maioria, se a gente for considerar o Brasil, dos prontos-socorros, não tem tomógrafo para se fazer esse exame. Mas o diagnóstico também pode ser feito com, às vezes, um raio-x simples de abdômen, associado a uma ultrassonografia de vias urinárias. Quando é feito por um bom ultrassonografista, em boa parte das vezes se faz o diagnóstico de cálculo urinário. Os pacientes são tratados no pronto-socorro com analgésicos são aplicados por via endovenosa, né, na maioria das vezes. Quando o paciente sai da fase aguda da dor, ele vai ser acompanhado por um urologista. E o urologista vai definir qual é o tratamento que vai ser feito para esse paciente. Quem desejar enviar uma mensagem para o professor Valdemar Ortiz, utilize o e-mail valdor@uol.com.br. Também, se desejar enviar um comentário ou sugestão para o programa Conexão Saúde, utilize o endereço mauricioachu@uromedical.com.br. Muito obrigado e até breve.